Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 15, Tempo de Despertar. O protestantismo pálido, patético, paternalista e destituído de poder de nossos dias está tão distante da fé apostólica quanto uma lesma está de um serafim. Todos os homens, desde políticos a pregadores, sentem que existe algo muito terrível vindo sobre a Terra. Eu estava na Austrália quando tomei conhecimento do discurso do presidente Kennedy sobre a situação do país. Ali, ele dizia que estava abalado pelas enormes dificuldades pelas quais devemos passar nos próximos 4 anos. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Se temos de exortar uns aos outros um pouco mais, então precisamos de nos encontrar mais vezes. Todavia, as reuniões na igreja estão ficando cada dia mais escassas. Segundo o meu conhecimento, não há nenhuma evidência bíblica, por menor que seja, para esta nossa prática de ir à igreja apenas uma vez por semana, para assistir a um culto que dura somente 1 hora. A glória de Israel era a presença do Senhor, o trabalho e tudo mais ocupavam um lugar secundário. E pelo que podemos notar, a glória da igreja de Atos era também a presença de um Deus que opera milagres, bem como a expansão diária dessa igreja. E torno a lembrar que Sodoma não possuía Bíblias, não tinha pregadores, não tinha igrejas e não tinha intercessores, exceto Abraão, que tenho certeza nunca colocara seus pés em meio à perversidade daquela cidade. Sodoma também não possuía livros da história da igreja, como temos nos dias de hoje para adverti-la do juízo de Deus ou para mostrar suas intervenções nas questões nacionais, depois de um período de oração e quebrantamento. Todavia, mesmo não tendo tudo isso, Sodoma pereceu. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será. Lucas 17, 33. Nós, modernos, ultrapassamos Sodoma em termos de iniquidade. Ignoramos propositadamente o caráter piedoso dos nossos pais espirituais. Temos nos tornado surdos para as inspiradoras páginas da história da igreja e as suas sombrias e nada animadoras advertências. Temos milhões de Bíblias e centenas de imponentes institutos bíblicos em nossa nação. Temos igrejas simples nas zonas rurais e majestosas catedrais nas cidades. Nosso ar está congestionado com as redes cristãs de comunicação. Contudo, mesmo possuindo bens tão preciosos, nosso grau de iniquidade é o mais alto de todos. Nosso pecado, descarado, não pode continuar para sempre livre do julgamento divino. Existe um cristianismo débil que, a despeito da sua falta de zelo pelo perdido ou da completa ausência de preocupação pelas massas pagãs, ainda consola seu covarde coração com a esperança de que haverá um arrebatamento. Talvez hoje, quem sabe, para nos livrar da grande tribulação. Deus não deu tal arrebatamento para os cristãos chineses em 1940, nem para seus amados filhos na Hungria, nem para seu povo que passou por um verdadeiro banho de sangue na rebelião na Rússia. Todavia nós, os queridinhos, gordos, covardes e prósperos, pensamos em alcançar o céu sem uma cicatriz sequer, ou mesmo um arranhão. Talvez essa letargia tenha se agarrado em nós, e nossa segurança fraterna nos entorpecido, porque estamos pensando que será um inimigo visível que irá nos atacar. E já que os comunistas ainda não começaram a nos espancar ao entrarmos na igreja, achamos que isso seja um favor divino e resolvemos retirar os vigias de nossas torres. Precisamos enfrentar o vírus do continuismo carnal que ameaça a igreja. Nossos pais espirituais enfrentaram o fogo do martírio por causa de coisas com as quais nós temos flertados hoje em dia. Havia algo de vigoroso e vitorioso a respeito da fé desses nossos antepassados. Alguns desses mártires conheceram a miséria por terem perdido seus direitos civis. Muitos deles viveram em constante perigo por causa de sua obediência a Cristo. Multidões incontáveis foram mandadas para as prisões. Entretanto, aceitaram tudo isso com coragem
e seguiram ao Cordeiro por todos os lugares que ele permitiu que fossem. Folheando algumas páginas da história da igreja, vejo a inspiradora luta espiritual dos reformados, Covenanters, pactuantes, que fizeram um pacto nacional para defender a sua fé na Escócia. Vejo também a fé viva dos Huguenots franceses e a coragem também inspiradora dos cristãos armênios, sofrendo debaixo do calcanhar de ferro do sultão da Turquia. Então eu pergunto a mim mesmo, que tipo de pressão e perseguição a minha geração seria capaz de suportar? Um homem que decidisse começar a pintar a varanda da frente de sua casa, enquanto a mesma estivesse em chamas, seria facilmente considerado um idiota. Mas será que esse quadro é um pouco exagerado quando digo que é exatamente isso que a Igreja moderna está fazendo? Anos atrás, a convocação de um Dia Nacional de Oração salvou o Brasil, este país tão grande e próximo do avivamento, das garras do comunismo. Os comunistas esperavam uma vitória tranquila, já tinham até mandado imprimir um novo papel moeda e os papéis timbrados do novo governo. Eles tinham tudo calculado, exceto um detalhe, o poder da Igreja do Deus vivo. Isso eles não levaram em conta e ainda zombaram. O país orou durante dias e um Dia Nacional de Oração foi convocado, pedindo que Deus intervisse e salvasse a nação do comunismo. E foi exatamente isso que aconteceu. Creio que precisamos urgentemente de um Dia Nacional de Oração para salvar a Igreja Evangélica do mundanismo e da sonolência em que ela vive. Está na hora de um despertamento desse sono. Não é uma tristeza que as pessoas precisem da isca de um almoço com promessa de sobremesa para irem à igreja orar pelos perdidos? E o que dizer do sem número de festas e outras reuniões sociais que devoram o nosso tempo e nos corroem a alma? Será que esse tipo de cristianismo suportará o peso dos nossos golpes que em breve nos atingirão? Independente de quão severa seja a tempestade, sei que muitos permanecerão firmes, pois já cingiram seus lombos. Efésios 6,14. Se na próxima hora eu pudesse dar uma olhada rápida dentro de algumas prisões da China, se pudesse colocar-me ao lado do meu irmão naquele chão lamacento de um campo de concentração na Sibéria e ouvi-lo murmurar um hino de louvor, se pudesse entrar sorrateiramente na Polônia e participar de alguma reunião secreta de oração, meu coração se encheria de gozo. Tenho certeza de que a tempestade está chegando, mas o mar revolto e as ondas bravias servem simplesmente para revelar a grande habilidade do marinheiro. Meu irmão, cinja seus lombos, prepare a sua lâmpada e saia lá fora em meio às trevas.